Vamos lá, gente, a mais uma questão? Vamos fazer uma de lente divergente. Um objeto cuja altura, o valor de O desse objeto, tá? A altura do objeto, o comprimento do objeto. Ele é colocado perpendicularmente e tem 5 milímetros de altura no eixo principal de uma lente divergente, representada lente divergente, que tem 20 centímetros de distância focal. Atenção, é muito importante nós falarmos sobre isso. Numa lente divergente, a distância focal e a divergência, que não menciona aqui, mas a distância focal e a divergência devem admitir o sinal algébrico negativo pelo referencial gaussiano, tá bom? Aqui a altura do objeto está em milímetro, a distância focal está em centímetro, vou trabalhar o milímetro, tá legal? Então, nós temos uma distância focal, atenção, de menos 200 milímetros. Por quê? Porque a lente, ela é do tipo divergente, tá bom? Tranquilo. A distância entre o objeto e a lente é de 30 centímetros. Então, o valor de P, posição do objeto em questão, equivale a 30 centímetros no seu equivalente 300 milímetros. Temos P, temos F, atenção para o sinal negativo. Eu vou mostrar para vocês algumas distâncias sabidas e interessantes aqui. Vamos lá. Esse ponto aqui de interseção da lente com o eixo principal é o centro óptico. Esse será sempre o nosso referencial, tá bom? A distância do foco-imagem ao centro óptico é a distância focal, que vale 200 milímetros. Estou assinalando aqui. Assim como a distância do foco-objeto ao centro óptico também valerá 200 milímetros. Mas não é o caso, você vai ver que basta marcarmos esse segmento que já basta, tá bom? Sem problemas. A distância do ângulo principal, imagem ao centro óptico, a mesma coisa ocorre aqui. É o dobro da distância focal. Então, nós temos aqui, para tal, 400 milímetros, que é, então, esse segmento. Eu vou tentar deixar esse segmento mais bem ilustrado aqui embaixo. Pronto, olha. Aqui, 400 milímetros. Muito bem. Por que essa reserva de cuidado nossa para colocar essas distâncias? Vamos lá. O objeto está a 30 centímetros. O objeto está a 300 milímetros. Aonde estaria, então, o objeto no eixo principal? Aqui vale 200, tudo isso vale 400. O objeto está a 300 centímetros. Então, vamos colocar o objeto de acordo mais ou menos por aqui. Vamos colocar o objeto aqui assim. Está aqui o nosso objeto. Tá legal? E esse objeto aqui, vamos lá, vamos colocar O. Esse objeto tem 5 milímetros. Ok? Sem problema? Interpretou. A bem da verdade, não haveria tanta necessidade do posicionamento do objeto no eixo principal. Por quê? Porque na lente divergente só existe uma construção e caracterização de imagem. Qualquer que seja a posição do objeto no eixo principal, a imagem será sempre com as mesmas características. O que vai variar é o posicionamento dela no eixo principal. Vamos formar essa imagem? Vamos lá. Traçamos os raios
Raio incidente paralelo ao eixo principal, atinge a lente, refrata, o raio refratado tem seu prolongamento, não ele propriamente, não é o raio efetivo, seu prolongamento passa pelo foco imagem. Partindo do objeto, o raio que atinge o centro óptico segue a trajetória original, pincel divergente, prolonguei os dois raios refratados. Observa que o prolongamento desse raio refratado aqui está sobre o raio incidente. Então, eu me omiti de colocar o raio incidente. Interseção de raios, aqui estará posicionada a imagem desse objeto. Vamos começar a calcular algumas coisas? Bom, antes de mais nada, formada pelo prolongamento virtual. Se é virtual, direita, está garantida. Tamanho do objeto, tamanho da imagem. Vamos repetir? Virtual, direita e reduzida. Vamos fazer todas as confirmações. Vamos à primeira? Quanto vale a distância entre a imagem e a lente? Quem é essa distância entre imagem e lente? A distância entre a imagem e a lente é o que nós chamamos por pelinho. E nós temos todos os valores ali. Vamos então aplicar a equação dos pontos conjugados. 1 sobre... Atenção, a distância focal é negativa. Olha aqui, funcionou? Distância focal negativa, referencial de Gauss. Joguei para dentro da equação dos pontos conjugados, tá bom? Lente divergente. Distância focal negativa, referencial de Gauss. Trouxe para a equação. Legal? 1 sobre P. Posição do objeto. A posição do objeto vale 30 centímetros. Depois vamos marcar ali. 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Beleza, gente? Tranquilo, né? Olha só, detalhe interessante. MMC entre 200, 300 e P'. MMC equivale a 600 P'. Vamos então às frações. Como ficaria aqui, então? 600 P' por 200 vai ficar 3 P'. Cuidado que quando subir 3 P' já vai com um sinal negativo. Muito cuidado na lente divergente. 600 P' por 300 vai ficar 2 P' mais 600 P' por P', aqui fica 600. Ok? Bom, veja bem, se nós jogarmos 2 P' para lá, vai ficar menos 5 P'. Tá legal? Vai ser igual a 600. Muito bem. Vamos determinar o valor de P'. P' era ou não era perfeitamente esperado encontrar um resultado negativo. O que nós falamos acerca da imagem? Virtual. 600 sobre 5, P' igual a 120 centímetros negativo. Referencial de Gauss. O que quer dizer esse sinal negativo? Que a imagem ela tem natureza virtual. Depois eu vou marcar esses pontos ali no nosso esqueminha, tá legal? Nós vamos continuar. E então, vamos ao cálculo agora da altura da imagem. A altura do objeto, O, nós já temos. A gente quer determinar essa alturinha aqui. Veja bem, P' nós determinamos no item A. Então, ficaríamos assim, ó. Vamos lá? I sobre O, a altura do objeto, 5 milímetros. Menos, sinal negativo da equação da ampliação, P' negativo. Abriu parênteses, menos 120. Ok? P
posição do objeto está dada ali, ó, 300 milímetros, ok? Aqui ficou positivo, né, gente? Ficou positivo. 120 sobre 300, vamos levar 5 lá para cima. Essa fração aqui, 5 vezes 120 sobre 300, vai resultar, observa, positivo em 2 milímetros, altura da imagem. Altura do objeto, altura da imagem, vou colocar daqui a pouco. Antes, o mais importante, sinal positivo. Para a imagem, indica que ela tem natureza direita. Nós já tínhamos verificado isso anteriormente. Atenção para a letra C. Vamos lá? Vamos finalizar então? Vamos lá. A letra C, muito legal. A letra C, ela pede: qual a distância que separa o objeto de imagem? Fizemos todas as análises, aplicamos a equação dos pontos conjugados, aplicamos a equação da ampliação. Através da equação dos pontos conjugados, nós determinamos P' negativo virtual perfeitamente esperado. O segmento é de 120 centímetros em relação... 120 milímetros, tá? 120 milímetros em relação ao centro óptico da lente. O objeto, nós já sabíamos que a distância entre objeto e centro óptico, aqui ó, objeto e lente, objeto e centro óptico. Esse segmento vale 300. Eu não coloquei milímetro porque está bem miudinho, tá? Muito bem, o que o item C quer saber? A distância que separa objeto de imagem. Eu vou assinalar aqui essa distânciazinha e vou chamar essa distânciazinha por D. Veja bem, todo segmento vale 300, 300 é a soma de D mais 120. D mais 120 igual a 300. A distância, então, essa distância que separa objeto e imagem equivale a 180 milímetros. Tranquilo, né? Atenção, só fazer um pequenino adendo aqui que ficou faltando, tá? P' negativo virtual era esperado em virtude da interseção dos prolongamentos. I positivo, referencial de Gauss, direita, já era esperado porque toda imagem virtual ela é direita. Fizemos a construção geométrica tranquilo. E agora vamos nos certificar com mais uma e última característica. A altura do objeto, 5 milímetros. A altura da imagem, 2 milímetros. Então ela completou virtual, direita e reduzida. Não esqueça que qualquer que fosse a posição do objeto no eixo principal, a imagem obtida estaria sempre à frente dele, sempre entre o objeto e a lente, de tamanho menor, diminuída ou reduzida. Referencial de Gauss para lente divergente, abra o olho, sempre negativa a distância focal e, se houver necessidade também, se for fornecido, a vergência. Valeu, gente!